sou a Maria Clara. Hoje vamos iniciar mais um podcast. Oi, eu sou o Luca. Hoje a gente vai falar com o tio Leandro. Olá, bom dia. Sou o tio Leandro, sou professor e atuo na área de RH. E hoje nós vamos ter uma conversa muito divertida. O que indica na profissão? Que indicar na profissão, muito bom. Quer ser o quê? Veterinária. Eita, tu gosta muito de animais? Sim. É uma profissão muito boa, profissão muito linda. Então, quando a gente está na fase de a gente crescer, começar a estudar muito, escolher a nossa profissão, a gente tem que começar a pensar o que eu vou fazer. E o que o veterinário faz? Cuidar de animais. Muito bem. Então, nesse passo, a gente vai precisar estudar muito sobre o que possa ali se formar e poder cuidar. E aí, na área de medicina veterinária, vai chegar um momento que tu vai ter que escolher ou trabalhar com animais de grande porte, ou animais de pequeno porte, ou seja, trabalhar com cavalos, bois, ou trabalhar com cachorro, com gatinho, fazer o cuidado. Já pensou? Vai trabalhar com o quê? Com os gatinhos, os cachorrinhos? Cachorrinho. Muito bom. Todas as profissões precisam de ética, por quê? Tudo que nós formos fazer hoje, a gente vai precisar de uma profissão. Que a profissão, ela vai dizer quem nós somos. Hoje a gente está estudando e a gente precisa de um professor para nos ensinar. Não é verdade? Sim. E aí, quando a gente crescer, a gente vai ensinar alguém ou nós vamos fazer o serviço para alguém. A Maria Clara, ela vai ser veterinária, então ela vai cuidar dos bichinhos de alguém. Então a gente precisa escolher as nossas profissões. Então nós vamos ver quais são as profissões que estão mais em alta no mercado, as profissões que a gente se identifica. Tu já escolheu o que tu quer ser quando crescer? Sim. Quer ser o quê? Médico. Muito bom. E aí o médico, ele tem várias áreas. Tem o que cuida do coração, tem o que cuida da cabeça, o que cuida das pernas, do braço, tem o que cuida de criança. Você acha que brincar ajuda a descobrir profissões por quê? Muito bom. Tem uma coisa que a gente vai chamar que a parte do brincar a gente desenvolve muito. Então, existe até um grande professor que ele falava o seguinte, que a criança aprende brincando. Eu também sou professor. E quando eu era criança, eu brincava muito de ensinar. Então, sabe quando o professor explica o conteúdo, aí tu entende? Aí o teu coleguinha, ele tá com dúvida, tu vai lá e ajuda ele? Eu falo assim, não, essa atividade é assim. E aí você começa a ensinar, aí ele aprende com você, aí tu ensina de novo, ele aprende com você, e você, opa! Então eu já posso ser professor porque eu sei ensinar. Aí sabe quando a gente tá na hora do recreio e a gente começa a correr e a gente corre muito rápido? Aí a gente vai brincar com os coleguinhas e fala assim, não, vamos correr, bora ver quem chega mais rápido. Aí a gente começa a correr. Aí, opa! Então eu posso ser um atleta de corrida. Ou então quando a gente, que nem a Maria Clara, gosta muito de bichinho, gosta de cachorrinho, de gatinho, gosta de cuidar. Então quando eu cuido deles, eu vou crescer, então quando eu crescer, eu vou ser veterinário porque eu vou cuidar dos bichinhos. E brincar é muito importante porque a gente aprende, a gente identifica. O Lucas, ele quer ser médico. Então o Lucas já sabe quando alguém tá doente, fala assim, precisa tomar remédio, precisa manter repouso, precisa se cuidar. Não é assim, Lucas? Sim. Então aí a gente já começa a aprender. Então brincar é muito importante. É bom ouvir a opinião dos outros na hora de escolher. É muito bom. Mas assim, quando a gente ouve a opinião do outro, eu preciso pensar também qual é essa opinião. E esse outro, a gente vai pensar muito nos nossos pais. Porque o papai e a mamãe, eles têm a profissão, eles sabem o que é bom, e ele vai nos orientar. Então ele vai incentivar a gente a escolher a nossa profissão. Então se tu falar assim pra mamãe, olha, mamãe, papai, hoje eu quero estudar porque eu quero ser médico quando eu crescer. Então eles vão te incentivar, eles vão organizar o teu estudo, eles vão te dar todo o apoio. Então é muito importante também. Aí você ouve ali a opinião do outro, mas pensa, e eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer ser médico mesmo? Vou querer ser cantor? Vou querer ser jogador? Mas é bom ouvir a opinião do outro. Tá bom? Sim. Como a Maria. As profissões mudam com o tempo, como? As profissões no mundo, elas acabaram tendo várias mudanças, várias mudanças. Porque com o passar do tempo,
as profissões algumas foram deixar de existir e outras elas passaram por modificações. Vou dar um exemplo. Sabe quando a gente está assim, hoje um podcast, que a gente tem uma profissão. Que hoje nós estamos com podcast, que aí ali nós vamos trabalhar com as pessoas da mídia, mas um tempo atrás eram as pessoas que trabalhavam no rádio, que também trabalham no rádio hoje. Mas muito tempo atrás eram pessoas que utilizavam máquina de escrever, que parecia o computador, muito tempo atrás, e essa profissão já não existe mais. Então aí já passou por mudança. Então a gente tem que começar a perceber quais são as profissões que hoje estão em alta, todo mundo quer ser, e aquelas profissões que vai mudar. Vou dar um exemplo. Hoje nós temos as profissões dos digitais influencers, aquelas pessoas que trabalham com internet. Só que há muito tempo atrás não tinha internet. Então não tinha essas profissões. E aí hoje vocês estão com 7 anos, então daqui a 10 anos vai surgir novas profissões e daqui com 10 anos outras profissões elas deixarão de existir. Tá bom? Uhum. Por que surgem novas profissões? Essas novas profissões, uma pergunta muito boa. Elas surgem por causa da necessidade. Mas, tio, o que seria essa necessidade? Vamos imaginar. A Maria Clara ela quer ser médica veterinária. Mas por que existe um médico veterinário? Porque alguém precisa cuidar dos bichinhos. Não é verdade? O meu gatinho tá doente. E eu vou levar meu gatinho para quem? Então, aí criou-se a medicina veterinária. Ah, eu quero ser médico. Mas por quê? Porque alguém ficou doente. Aí, então, alguém precisa cuidar. Por que a gente tem a profissão de motorista? Porque nós temos que precisar de alguém que dirige. Então, essas profissões, elas vão surgindo conforme a necessidade. Aí, então, hoje vocês estão com 7 anos, mas quando vocês tinham uns 2 anos, mais ou menos, vocês passaram pela pandemia. E essa pandemia, todo mundo ficou em casa. Ninguém podia ir trabalhar por causa do vírus, ninguém podia fazer nada. E nessas profissões começaram a surgir as novas profissões, que foram a profissão de influencer, os vendedores online, que aí surgiu o marketing digital. Mas, tio, o que é esse marketing digital? É tudo pela internet. Hoje nós temos pessoas que trabalham com a internet por causa da necessidade. E daqui a alguns anos vai surgir umas novas profissões por causa da necessidade. Entendeu? Sim. A escolha da profissão. Muito bom. Isso é uma pergunta muito importante. O tio vai dizer com que ele trabalha, para vocês ficarem sabendo com que o tio trabalha. Hoje o tio, além de ser professor também, o tio trabalha com RH. Vocês já ouviram falar? Não. Não. O RH significa recursos humanos. Basicamente, o tio ele é contratado para contratar pessoas. O tio faz as contratações, organiza documentações. E por que eu escolhi essa área? Porque eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu gosto de trabalhar com pessoas, me envolver. E trabalhar com recursos humanos é desenvolver pessoas. Da mesma forma que o tio escolheu ser professor, porque o tio gosta muito de ensinar. Então, quando eu era criança, eu brincava de ensinar, eu brincava de escolinha, brincava de ser professor. Eu falei assim, eu comecei a pensar, então quando eu crescer, eu vou ser professor. Aí eu estudei, formei, fui para aula. Inclusive, eu dei aula aqui na escola. Se fosse algum tempo atrás, quando vocês estivessem no 6º ano, vocês iam ter aula comigo. Pessoal, terminamos o primeiro bloco. Já voltamos no segundo bloco. Oi, meu nome é Alice e a gente vai pro segundo bloco. Oi, meu nome é Pedro Alexandre e a gente vai continuar com a entrevista com o Leandro. Eu quero saber o que é ética na profissão. Uma pergunta muito interessante, Pedro, que é ética na profissão. Mas quando a gente vai falar de ética na profissão, nós vamos dividir ética e vamos dividir profissão, tá? Ética nada mais é do que um processo, vem um processo cultural, um processo filosófico daquilo que nos rege. Ou seja, aquilo que eu tenho como um processo do certo e o errado. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. A profissão, ela traz o sinônimo daquilo que eu queira atuar, daquilo que eu queira defender, as profissões de modo geral.
Você já pensou no que tu quer ser quando crescer? Quer ser o quê? Quero ser um cientista. Quer ser um cientista. Muito legal. Mas de qual área de cientista tu quer ser? Astrônomo. Astrônomo, perfeito. Vai fazer todo o estudo da astrologia. Mas aí, se a gente vai pegar a ética na profissão, o que que o astrônomo ele precisa ter como ético? O astrônomo ele tem que ser sincero nas pesquisas, ele tem que ser leal às fontes, ele tem que dar as informações verídicas, porque imagina, se você vai fazer um estudo da astrologia, tu precisa passar as informações certas, não é verdade? Então, hoje, todas as profissões, ela tem um código de ética. E o que que seria esse código de ética? Seria um código de regras, digamos assim, que ele vai dizer o que que eu posso fazer e o que que eu não posso fazer. Lembra quando vocês fizeram a matrícula, no início do ano, vocês estudaram sobre as regras de ouro? Que pode, que não pode, ó, tem que vir de uniforme, olha, não pode chegar atrasado, ó, sabe esse código de ética? Da mesma forma, então a profissão ela tem um código de ética. A mesma forma que o médico tem um código de ética, o professor tem um código de ética, o advogado tem um código de ética, e esses códigos de ética dessas profissões, elas são regidas por um conselho. O que seria esse conselho? É um conselho de classe, que é um conselho que ele vai deliberar sobre o que aquele profissional pode e aquele profissional não pode. O advogado, nós temos a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que vai deliberar sobre a postura do advogado, que ele pode, que ele não pode. Nós temos o CRP, que é o Conselho da Psicologia, e assim sucessivamente. Então, a ética na profissão nada mais é do que um conjunto de regras e valores que vai orientar aquele profissional, certo? Eu queria perguntar, você pedagogo, certo? Tipo, eu queria te perguntar como, como você faz seu trabalho como pedagogo? Muito bom. A pedagogia, eu gosto de chamar que a pedagogia ela é mãe de todas as profissões. Tudo que a gente for fazer, nós temos uma base. Eu sou professor e dentro das minhas formações, e ali eu tive a pedagogia como uma das licenciaturas. E a pedagogia ela trouxe um norte para a minha outra área, que eu também atuo hoje como gerente de recursos humanos. Trabalho ali como consultor especialista em recursos humanos. Mas qual foi a influência da pedagogia nessa base? Dentro da pedagogia, nós temos a área do campo social e do campo pessoal. Então, vou ter ali a pedagogia organizacional. Como que eu vou lidar com a dinâmica do ambiente de trabalho? Então, quando a gente passa pelo primeiro segmento, ali o primeiro ano, o segundo ano, nós temos o nosso professor generalista, que é o nosso pedagogo, que ele vai ministrar todas as disciplinas. Lembra que a gente só tinha um tio no segundo ano, que ele dava todas as disciplinas. Quando a gente chega no Fundamental 2, cada disciplina a gente já tem um professor. A gente já tem um professor de arte, um professor de matemática, e cada professor tem a sua especialidade. Então aí nós temos o pedagogo com todas as bases. E a pedagogia, ela trouxe um entendimento a mais para a minha área de atuação. Então, como pedagogo, eu tive um olhar mais clínico e pedagógico para lidar com pessoas, porque hoje eu trabalho com RH. Mas, Leandro, o que seria o RH? Recursos humanos. Praticamente o RH, as pessoas acham que é somente contratar. Então, tu vai na empresa, eu vou deixar um currículo, o RH vai me contratar. Mas não, ele vai ter um olhar mais pessoal. Ele vai olhar para você, ver se você tem um fit cultural com aquela empresa, ele vai olhar suas qualificações, ele vai ter toda uma análise mais técnicas e mais detalhada. A profissão mudou. A profissão. Calma aí. A profissão muda com o tempo? Como? Muda a tudo que nós vamos fazer hoje requer uma habilidade diferente. Isso nós chamamos dentro do campo de atuação de especialidade. Nós temos a especialidade, nós temos a subespecialidade. Vou dar um exemplo. Há muito tempo, quando começou a surgir ali a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela trouxe ali o departamento pessoal, que é o departamento de pessoas. Só que com o tempo teve a necessidade de cuidar de pessoas. Então veio o RH. E o RH generalista é o que faz tudo. Mas dentro da área do RH surgiram outras necessidades. Quais são as outras necessidades? Vou fazer um treinamento. Eu preciso qualificar os meus colaboradores. Então surgiu do Departamento de Treinamento e Desenvolvimento. Eu preciso contratar com mais celeridade, contratar mais rápido. Opa,
Vamos criar o departamento de recrutamento e seleção. Ah, eu preciso cuidar somente de folha de pagamento. Opa, um analista de folha de pagamento. Então, a necessidade, ela fez com que surgissem novas profissões. Então, aqui você quer ser hoje um cientista que vai cuidar ali da astrologia, vai ser astrônomo, só que aí depois a gente faz uma subespecialização em astrofísica, aí vai surgir uma nova curiosidade, um complemento, aí tu faz um complemento ali com a matemática, e faz um complemento com a engenharia aeroespacial, e vai surgindo aí novas ramificações, novas especializações. Então, com o tempo, as profissões elas vão mudando, com o tempo as profissões que nós já conhecemos, elas se tornarão obsoletas. Por quê? Porque as pessoas vão deixar de existir. Essa necessidade dessa mão de obra vai deixar de existir. Então aí sempre vai precisar surgir profissões novas. Um exemplo na área educacional. Hoje nós temos um professor na sala de aula. Antigamente nós tínhamos um professor na sala de aula. E hoje nós temos professores online. Então são tutores EAD. São professores que dão aula na internet. Então quando a gente pega lá no YouTube e a gente pesquisa um tema, aí não tem um professor dando aula, então tem pessoas que são profissionais em trabalhar com o mecanismo da aula online. Então as profissões elas vão se adaptando e vão surgir novas profissões conforme a necessidade. Interessante. Eu queria perguntar, você fez pedagogia, certo? Também. Também. Mas, tipo, você tem alguma. Você é melhor em alguma matéria na pedagogia? Tipo, matemática, uma coisa assim? Na Quando a gente vai estudar pedagogia, a gente estuda ali sobre noções básicas de todas as outras disciplinas. Só que, além da pedagogia, eu também sou licenciado em letras e língua portuguesa. Também sou professor de língua portuguesa. E aí eu também trabalho com português e trabalho com arte. Inclusive, eu trabalhei como professor de arte em algumas escolas particulares, escolas públicas, e de todas essas disciplinas eu tive ali um gostinho, uma paixão pela arte, tive uma paixão pela literatura, tive uma paixão pela língua portuguesa, e tinha outra disciplina que eu não vou dizer dificuldade. Eu conseguia compreender todas as disciplinas, só que a gente sempre tem aquela paixãozinha a mais. Aí a minha paixão era mais voltada para a literatura, porque eu amo ler, gosto muito de ler. Então eu gostava dos romances, e dentro desse processo também eu gostava da arte. Então, lá no início da nossa conversa, nós estamos falando sobre a história da música, a história dos gêneros musicais, gosto da música contemporânea, música clássica. Então, todo esse aspecto foi o que trouxe ali, deixou o meu coração mais quentinho. É como o RH ajuda a escolher a profissão das pessoas. Muito bem. Dentro da nossa área, existe uma coisa chamada teste vocacional. E o teste vocacional ele vai trazer as áreas, as disciplinas, a área de conhecimento que nós temos maior afinidade. Então, se eu tenho uma afinidade com a área mais humana, então eu vou ter ali uns trabalhos mais humanos, mais voltado para essa área. Se eu tenho uma aptidão mais para a área de exata, eu vou ter um trabalho ali no parte das engenharias, das consultorias e entre outros. Mas o RH, ele vem como um norte, como uma direção. Inclusive no trabalho, quando nós temos a oportunidade de fazer o atendimento de jovem aprendiz, nós trabalhamos com ele no teste vocacional. E nós colocamos ele para atuar em diversos segmentos, em diversos setores, desde o RH, no operacional, colocamos ele ali no almoxerifado, colocamos ele ali no RH, no financeiro, para que ele possa se descobrir e ter uma afinidade nessa área. Quando eu comecei a minha carreira profissional, eu também comecei como aprendiz. E lá eu passei pelo departamento de segurança, passei pelo departamento de financeiro, passei pelo departamento de RH, passei pelo departamento pessoal. Então eu conheci as outras áreas e aí chegou o momento de eu falar assim: opa, eu gostei dessa área do RH. Eu gostei desse contato mais humano, eu gostei desse contato de ver a felicidade das pessoas quando você fala: "Olha, parabéns, você foi aprovado nessa vaga. Olha, parabéns, você passou no processo seletivo". Então, aquele brilho no olhar de que os candidatos tinham: "Poxa, agora eu tenho um emprego". Então aí eu não decidi, não, eu quero trabalhar na área de RH. Então eu, enquanto RH, a gente tem aí essa missão de conduzir e orientar, porque hoje nós falamos também da avaliação por competência. E aí nós vamos fazer uma avaliação do perfil comportamental de cada candidato. Então, às vezes, você não se dá muito bem
com uma área comercial, mas você se dá muito bem com a área financeira. Talvez você é muito analítico e não se dá bem no comercial porque você precisa ser muito comunicativo. Aí tem um pouco mais de vergonha, um pouco mais tímido, mas gosta muito de número, de cálculo, de planilha. Então aí a gente já coloca ali numa área que ele vai se identificar melhor. Como o senhor estava dizendo aí, eu fiquei me questionando, ele já queria trabalhar no RH desde pequeno ou na adolescência? O RH, ele vem porque quando a gente fala de RH, a gente fala de recursos humanos. O RH, ele é um coração da empresa, ele que vai trabalhar com o bem mais precioso. E qual é o bem mais precioso? Pessoas. Onde tem pessoas, tem o RH. Então, quando eu comecei a minha carreira profissional, eu comecei a atuar na sala de aula, comecei a atuar em outro segmento, e aí eu tive um convite e experiência ali também de passar pelo RH. E foi a parte que eu me identifiquei. Então, mas, e aí vem a tua pergunta, mas ele desde pequeno já tem aquela vontade, o senhor já tinha essa vontade de trabalhar com RH? Eu tinha vontade de trabalhar com pessoas. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, de conversar, de desenvolver, de ensinar, de treinar. Só que quando eu atuei na área e eu descobri a profissão, aí eu, opa, gostei, me apaixonei, é aqui que eu quero atuar. Então a área de recursos humanos é sempre isso. Então quando você tem um perfil mais alinhado a pessoas, você tem um perfil mais alinhado a conversar com pessoas, a cuidar, desenvolver, aí é uma área que você fala assim, quero atuar no RH, porque é uma área que eu vou conseguir ali desenvolver novos talentos, dar oportunidade, conseguir fechar vagas, trabalhar ali com maestria em um tempo. Então aí você acaba se descobrindo. Esse é o podcast, foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e segue o futuro para ter mais podcast legal como foi esse com o tio Leandro. Obrigada, tio Leandro, pelo podcast. Tchau. Tchau, tchau, obrigado. Fala pessoal, meu nome é Matheus, estamos aqui mais uma vez no podcast Protagonistas do Futuro. Bom dia, pessoal. Me chamo Juliana e agora nós vamos continuar a entrevista com o seu Leandro com o tema Profissões, Ética e Identidade. Bom, o senhor já vivenciou alguma situação em que a ética foi colocada à prova? Uma pergunta muito boa. E sim, porque quando nós falamos de ética, nós falamos de um conjunto de regras e valores. Toda profissão, ela tem o código de ética. Então nós temos os conselhos que vai reger essa postura profissional. Então quando falo isso, eu já precisei inúmeras vezes. Então eu venho como consultor de RH, atualmente atuo como gerente de RH de vários segmentos. Então já trabalhei no segmento de indústria, de energia, de metalurgia, de siderúrgica. E lá o que nós observamos é que quando a gente fala ali do código de ética, eu falo da ética profissional, tanto do profissional em si, mas também do regimento interno. Então, ali nós vamos colocar um regimento interno, um eletricista. Para que ele possa atuar na rede, ele precisa ter a formação básica. O que é essa formação básica? Curso de NR10, CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, NR35 e o curso de rede de distribuição. Então, como que eu vou contratar um eletricista se ele não tem NR35? Mas, Leandro, o que é NR35? A NR35 é trabalho em altura. Como que eu vou contratar alguém para trabalhar em altura se ele não tem a certificação? Então, ele vai ferir os meus princípios legais enquanto profissional de área de recursos humanos, porque eu vou contratar alguém sem certificação, sem a habilitação naquela área, e da mesma forma que eu vou colocar em risco a vida do colaborador. Não, mas eu quero muito aprender, eu quero desenvolver. Não, então, peraí. Você quer ser eletricista? Então vamos passar para uma escola de formação, você vai fazer todas as formações necessárias, e aí eu vou te dar a oportunidade para você trabalhar com um profissional mais experiente, e aí você vai adquirir experiência, desde que você tenha a formação necessária. Então, já presenciei casos que eu precisei falar assim, opa, não, que a gente precisa ali ter um ajuste legal, da mesma forma a priorização, como já falamos mais cedo, e assim, entre outras. Então, vi que o senhor tem uma empresa, né? O senhor é CEO da Asla, né? Que é de consultoria e RH, né? E eu queria perguntar para o senhor qual é a importância de uma boa gestão de recursos humanos numa empresa grande, né? Vou dando exemplo como o Futuro aqui, a Escola Futuro. Perfeito. Então, quando a gente fala na gestão de recursos humanos, eu preciso delimitar esse tema, a gestão e recursos humanos. Quando eu falo de recursos humanos, eu falo de pessoas. Quando eu falo de gestão, eu falo de administração de pessoas. Todo e qualquer empreendimento, por mais que o comercial seja importante,
financeiro seja importante, mas a gestão de pessoa ela é muito mais importante. Por quê? Porque lidar com pessoas. E são pessoas que movem o meu negócio. Então, trazendo para o grupo futuro. O grupo futuro, por mais que o prédio seja lindo, mas o prédio não é grupo futuro. O grupo futuro é a visão, é a missão, é os valores, são os colaboradores, são os professores, são os alunos, são pessoas. Então, a gestão de pessoas, o RH, ele traz aí a consultoria o norte para que o empresário ele possa ter um entendimento. Eu tenho uma grande empresa, então eu preciso deixar os meus colaboradores alinhados com as normas trabalhistas, de acordo com a CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho. Todos os meus colaboradores precisam trabalhar registrados, todos os meus colaboradores precisam ter ali o básico do que a legislação ela fala, que eu preciso zelar, e a legislação ela fala que é obrigação do empregador proporcionar que o colaborador tenha um ambiente saudável, tenha condições de trabalho. Então, a consultoria ela traz como um escape e um norte para o empresário. Porque às vezes o que acontece? A mente do empresário, ela é uma mente que ela pensa muito rápido, ele coloca muito em prática, ele quer fazer acontecer. Então, a consultoria ela vai trazer ali a direção. Você quer fazer, mas vamos fazer da forma certa. Você quer contratar, mas vamos contratar da forma certa. Você quer ampliar o seu negócio, mas vamos ampliar da forma certa. E aí, trazendo hoje. Em maio de 2025, começou aí o Ministério do Trabalho e Emprego começar a cobrar NR1, especificamente na parte dos riscos psicossociais. Só que o ano passado as empresas falaram, não, está muito rápido. O Ministério do Trabalho fez o quê? Não, eu vou dar 1 ano para vocês se familiarizarem com o tema, mas a partir de 26 de maio de 2026 será obrigatório constar dentro do PGR. O que é o PGR? É o Programa de Gerenciamento de Riscos. E esses riscos ocupacionais precisam constar dentro da NR1 riscos psicossociais. E quais são esses riscos psicossociais? Como que está a saúde mental do meu colaborador? Será que o ambiente que ele está trabalhando é um ambiente saudável? Será que o ambiente que ele está trabalhando é um ambiente tóxico? Como será a relação do chefe? Será que ele tem um líder, ele tem um chefe? Será que o ambiente que ele trabalha é um ambiente que ele sofre assédio moral? Será que é um ambiente que ele tem um adoecimento mental? Será que o meu colaborador está desenvolvendo a síndrome de burnout por causa do clima organizacional? Opa! A NR1 veio para trazer aí esse conhecimento. Então, a consultoria, ela traz justamente para isso. Aí nós entramos na empresa, nós fazemos a anamnese, fazemos a escuta ativa, identificamos pontos de melhoria, sentamos com o empregador e fala assim, ó, hoje você está do ponto A, para você chegar ao ponto C, a gente precisa nivelar o ponto B para que a empresa ela siga de forma uniforme. Certo. E quais são os principais desafios para lidar com o funcionário no dia a dia? Os principais desafios dependem muito da função. Hoje, o avanço da tecnologia, o avanço da internet, o acesso à informação é muito rápido. Então, hoje nós vamos ver aplicativos aí de pesquisa de inteligência artificial, o ChatGPT, o Gemini, entre outros. Então, qualquer coisa, o colaborador vai lá e joga lá no ChatGPT. Ah, o meu patrão gritou comigo. É normal isso? Não, é assédio. Ah, eu quero fazer determinada situação, mas eu não quero fazer. Aí vai dizer direito de recusa. Mas eu preciso delimitar esses pontos. O que é um direito de recusa e o que é insubordinação? Salvo engano, no artigo 482 da CLT vai falar sobre as procedências de uma demissão por justa causa e lá vai falar sobre insubordinação. Quando que o colaborador está sendo insubordinado e quando o colaborador ele tem um direito de recusa, que ele é amparado por lei, que ele vai poder falar assim, opa, não posso trabalhar nessa área não porque eu vou colocar minha vida em risco. Mas como é que ele vai saber que a vida dele está em risco? Ele vai fazer uma APR, que é a análise preliminar de risco. Isso áreas operacionais. Trazendo para a área administrativa, os desafios é eu lidar geralmente por quê? Porque pessoas, elas são pessoas. E cada pessoa vem de uma cultura diferente, vem de um pensamento diferente. E hoje a geração Z, digamos assim, nós encontramos muito que as pessoas elas acham que a empresa tem que se adequar a ela. Só que empresas, nós temos missão, visão e valores. Eu, enquanto pessoa, eu tenho a minha missão profissional. Eu tenho a minha visão profissional e eu preciso nivelar para fazer parte da empresa. Então, eu tenho uma outra dúvida, né? Nessa questão ainda do RH, e você, como eu vi que você tem um bacharelado em psicologia, né? Cara, como que você faz para lidar com aqueles funcionários que estão tendo mais dificuldades? Você é gestor, né? Você é um gestor de funcionários, gestor de pessoas, tá lidando com uma coisa séria, né?
psicológico de uma pessoa? Como você faz para lidar para que aquele grupo de funcionários estejam bem mentalmente, fisicamente? Como que você, sendo um gestor, você consegue administrar isso? Perfeito. Existe uma coisa que parece clichê, mas funciona muito. O básico bem feito. Então, uma caneta de R$ 1,50, essa daqui. Com uma caneta de R$ 10.000, ela tem a mesma função. Vai mudar alguns aspectos, algumas estruturas. Mas quando a gente vai lidar com pessoas, eu primeiro preciso entender essas pessoas. Porque às vezes nós queremos cobrar do nosso colaborador o universo, mas nós não subsidiamos para ele o básico. Então eu quero que o meu colaborador ele produza com eficiência, só que ele trabalha em um ambiente com ventilador caindo aos pedaços, num ambiente quente, num ambiente insalubre, cargas horárias excessivas, ele tem hora para começar e não tem hora para terminar, ele entra às 7h30 da manhã, mas ele vai embora às 20, às 21, às 22. Peraí, alguma coisa está errada. Então, como que eu vou cuidar da saúde mental do meu colaborador se eu não estou proporcionando para ele o mínimo, condições para que ele exerça o trabalho dele? Aí, dentro dessas condições, o meu colaborador ele trabalha fazendo muito relatório, só que eu, enquanto empregador, não forneço para ele um equipamento. Ele tem que utilizar o dele. Mas espera aí, se eu quero que ele faça, eu tenho que proporcionar condições para ele, compreende? Então, como que eu vou lidar com o emocional para que ele se sinta bem? Vou fazer uma escuta ativa. Eu vou escutar o meu colaborador. O Matheus é meu colaborador. Matheus, tá tudo bem? Dentro do nosso processo de gestão de pessoas, nós chamamos o one-on-one, que é 1 a 1. É uma reunião de 1 a 1. Eu vou sentar com o Matheus. Matheus, tá tudo bem? Tá com dificuldade? O que nós, empresa, podemos fazer para melhorar o seu trabalho? Porque a minha carga horária... Não, ok, mas como é que é a tua carga horária? São 44 horas semanais? Segunda a sábado? São 40 horas semanais? Você entra 8 às 18? Só que 18 horas você tem que o último ônibus para sua casa passa às 18 e você sai do trabalho às 18, quando você chega na parada de ônibus já não tem mais ônibus. É um ponto a se pensar, não. Então você consegue entrar às 7 e ir embora às 17, então você entra mais cedo, você vai embora mais cedo, que dá o tempo. Então você precisa entender, porque quando a gente vai cuidar de pessoas, eu tenho que entender que pessoas é meu bem mais valioso. Então eu tenho que proporcionar nele condições, tenho que proporcionar nele um ambiente e também o senso de pertencimento. Ele precisa se sentir pertencente àquela empresa, que ele é tão importante quanto qualquer outro empregador, quanto qualquer outro empregado. Bom, continuando a fala do Matheus, o senhor é psicólogo, certo? Bacharelão em psicologia. Bacharel. Para você, como o comportamento das pessoas influenciam elas na relação de trabalho? Muito. Dentro desse processo, nós vamos falar sobre as competências comportamentais. Dentro das competências comportamentais, nós vamos ter ali os testes mais comuns, que é o DISC e o Profile. O Profile ele vai dizer que nós temos 4 perfis comportamentais, que é o executor, que é o comunicador, que é o planejador e o analista. Então, eu preciso entender qual é o perfil de cada colaborador. Vou dar um exemplo. O executor, ele é um tubarão. O executor é aquela pessoa que ela vai, é aquela pessoa que ela faz, é aquela pessoa agitada, é aquela pessoa que dá o resultado. Fala assim, Matheus, eu quero construir um navio. Dá para ele a autonomia que ele vai te voltar com um navio. Porque ele é deste perfil. Se você pega um Matheus, que ele é muito operacional, ele é executor, e você coloca ele numa sala trancada fazendo planilha, ele vai surtar. Porque para fazer esse serviço analítico, ele não quer analisar, ele quer resultado. Se eu falar assim, Matheus, me faça um navio. Mas se eu não falar pro Matheus, Matheus, tem que gastar 500 mil nesse navio, o Matheus vai gastar 10 milhões, 5 milhões e ele vai fazer o navio pronto. Agora, se eu contrato uma pessoa analítica, eu vou contratar a Júlia. A Júlia, a Juliana, ela é analítica. Peraí, Leandro, tu quer que eu construa um navio? Ok, mas qual é o meu orçamento? Mas é um navio de 2 andares? É um navio de quantos velocidade máxima? É um navio de água doce, é um navio de mar, de oceano aberto? Eu tenho um orçamento de quantos milhões? Então percebe-se que ela já começa a delimitar questionamento analítico. Se eu pego a Júlia e coloco ela para fazer uma missão urgente, ela vai pensar, não, mas espera aí, como que eu vou fazer? Vale a pena fazer? Aí a Júlia vai me perguntar a questão, parafraseando a história do barco. Mas ter um barco agora é necessário? A gente não tem nem estrutura para ter um barco. Então começa esse questionamento. Então, como que eu vou lidar com pessoas? Entendendo o perfil comportamental dela. Se eu tenho uma pessoa com um perfil comunicador, é um perfil de vendedor, pessoa que fala muito, que conversa, que interage. Eu coloco ele para fazer um trabalho analítico.
tá ali na sala, no escritório, todo mundo silêncio, cuidando da sua planilha, fazendo um relatório financeiro. Por exemplo, financeiro ele tem que ser muito analítico, porque ele tem que analisar cada centavo para onde vai ser. Aquela pessoa que conversa muito, ela vai começar a ficar com tédio e não vai ter produtividade. Imagina o seguinte: vocês têm um grupo de amigos de vocês e vocês combinam ir pro cinema. Vai ter aquela pessoa que vai falar assim: bora, vamos que já é, não agora, ok, bora, vamos. O executor. A gente tem aquela pessoa que, bora, eu vou chamar a galera aqui, pega o grupo do WhatsApp, manda mensagem para todo mundo, comunicador. Aí tem aquela pessoa que fala assim: peraí, qual cinema nós vamos? Nós vamos para o cinema A, nós vamos para o cinema B. Qual filme que nós vamos assistir? Qual é o ingresso que tá hoje? Nós vamos comprar o combo com pipoca e refrigerante. Percebe-se que aí é uma pessoa planejadora, que ela começa a planejar todo o rolê. E aí tem aquela pessoa mais analítica. Mas que horas? Porque se a gente for numa sessão das 20 horas, são 2 horas de filme, vai terminar às 22 horas, e nesse horário eu preciso ligar pro meu pai me buscar, e vai terminar muito tarde. Se eu pego uma sessão de 9 horas, vai terminar meia-noite, sendo que no outro dia... E ela começa a analisar tudo. Então percebe que até no nosso grupo de amigos na escola, a gente tem perfis diferentes. Então, na empresa também isso. São perfis diferentes. Então, como que vai fazer eu ter sucesso como gestor, como empregador? É eu reconhecer os perfis comportamentais de cada colaborador. E o seu, Leandro, a gente viu que você é uma pessoa que tem muita experiência nessa área. E cita pra gente aqui, porque eu creio que tem muitos alunos aqui que o futuro é um criador de grandes futuros, né? Grandes protagonistas, né? E tem muitos aqui que querem ser empresários. E quais são os principais erros que as empresas cometem nesses recursos humanos, né? Quais são os primeiros? Tipo assim, cara, muitas empresas erram nisso aqui. Tipo assim, teve até um exemplo, não sei se você viu, do vídeo da Smart Fit, dos personagens comendo no banheiro, porque não tem um refeitório. Quais são os principais erros que as grandes empresas cometem? Pensar em lucro e não pensar em pessoas. Pessoas é o que geram lucros. Então, assim, enquanto as pessoas que querem ser empresários, eu vou dizer para vocês, enquanto empresário, a geração nova que quer começar a empreender, ela tem que entender o seguinte: o mais importante não é o meu cliente, é o meu funcionário. Porque se eu trato o meu funcionário muito bem, ele vai externalizar esse tratamento para o cliente. Então, se eu tenho um ambiente, um nicho empresarial, que eu vou proporcionar ao meu colaborador um refeitório legal, um horário de descanso legal, um ambiente que ele se sinta à vontade, um ambiente confortável, terminou o almoço, ele não vai voltar cansado porque ele tinha um lugar para descansar, ele não vai voltar sobrecarregado porque ele conseguiu, ele não vai voltar com fome, estressado porque ele conseguiu fazer a refeição dele. Então ele tinha um lugar, ele tinha um ambiente. Então, para quem quer ser empresário, o primeiro passo é você entender o seu nicho de atuação. O que você quer empreender? Quando você entender o nicho de empreendimento, porque você precisa entender que a oferta e demanda, a lei da oferta e demanda. Então, se eu tenho muita oferta, se eu tenho muita demanda, eu preciso ter uma boa oferta. Porque se você cria, vou trazer um exemplo, eu quero abrir um açougue numa comunidade vegana. Vou ter prejuízo ou vou ter lucro? Vai ter muito prejuízo. Porque não é a minha área de atuação. Mas agora, se eu vou abrir um empreendimento numa área da necessidade do meu cliente, perfeito, eu vou ter sucesso. Então, o primeiro passo é entender a área de atuação. Segundo, fazer o levantamento de necessidade do cliente. Qual é a necessidade do meu cliente? Eu peguei essa parte estratégica, aí eu vou para a parte humana. O que eu quero oferecer para os meus clientes? Porque eu preciso oferecer para os meus colaboradores. Porque se o meu colaborador ele se sente bem e ele usa o meu trabalho, se ele usa aquilo que eu vou ofertar para ele, significa que ele está satisfeito e meu cliente vai ter. Vou dar um exemplo. Se eu sou dono de uma concessionária X, só que todos os meus colaboradores usam veículos da concessionária Y. Alguma coisa está errada. Será que ele não confia no produto que ele vende? Então, se eu vendo a marca X e é uma marca boa, os meus colaboradores vão vestir a camisa da marca X. Ai, que legal, essa roupa foi da onde? Foi da loja que eu trabalho. Esse negócio tu comprou onde? Na loja que eu trabalho. Então, o nosso colaborador, ele é o nosso principal cliente. Por mais que você faça um investimento no marketing digital, mas uma coisa que funciona muito, o PAP, que é aquela sensação de PAP que a gente fala de porta a porta, mas aquela do indica. Aquela comunicação, aquele processo orgânico. É eu indicar para o Matheus, eu indicar para a Júlia um ambiente, uma profissão, eu indicar um serviço. Então, esse processo de indicar, ele dá muito resultado, mas as pessoas só indicam aquilo que é bom.
Você já comeu num lugar que a comida não estava legal, você vai indicar? Você vai voltar a comer? Mas se Dificilmente. foi maravilhoso, você vai fazer. Então você sempre vai ter esse processo. Tem mais alguma pergunta? Não, tem só mais uma só, que é pra matar essa dúvida logo. Já tá finalizando, já é pra matar essa dúvida. Cara, acho que aqui hoje em Marabá, eu vejo que um dos principais problemas é o mau funcionamento da questão operacional. Vou dar alguns exemplos que eu passo muita época em restaurantes. Muitos restaurantes eu vejo um mau funcionamento dos funcionários. Cara, como eu faço para ter, tipo assim, uma melhor gestão, eficiência naqueles funcionários em si? Entendeu? Como que eu faço para lidar com aqueles funcionários mais problemáticos, mais difíceis? E quero saber você, como bacharelado em psicologia e como um experiente CEO, quero saber a sua opinião aí. Aí nós vamos lá falar da anamnese. Eu preciso entender o que está fazendo esse colaborador ele dar tanto trabalho. O que está acontecendo? O que o meu empreendimento está fazendo com que esse colaborador não desenvolva muito bem? Você falando aí do processo do restaurante, esse segmento. O que está fazendo com que a comida não seja boa? Ou a comida é muito boa, só que o atendimento não é legal? Mas vamos analisar fora o salão, a cozinha. Como que é a cozinha? Será que ele tem o equipamento adequado? Será que ele usa um EPI adequado, um EPI de qualidade? Será que na cozinha, por causa da questão da quentura do fogo, tem um exaustor? Tem ali um processo que deixa o mínimo confortável possível para que não fique derretendo de calor na cozinha? Será que ele está tirando o horário de almoço dele? Será que ele está fazendo atividade? Ainda assim, que se eu proporcionar para ele todas as o básico bem feito, todas as qualidades, proporcionar para ele toda uma estrutura saudável, de acordo. E ainda assim, ele continua me dando trabalho, aí vai parecer um pouco complexo, mas é hora de eu dar um tchau para ele, que a gente vai caminhar em caminho diferente. Mas isso não significa que ele seja ruim, significa que a partir daquele momento não dá mais certo. É mais útil pra ele. Não é que ele não seja útil. Ele é uma pessoa que Não deu um objeto, né? mas que naquele momento já não faz sentido caminharmos junto. Observa que você quer abrir um entendimento, o Grupo Futuro ele tem a missão, visão e valores. E qual é a minha visão? É ser o melhor restaurante 5 estrelas do Pará. Só que o meu colaborador ele não quer ser o melhor. Ele quer ser o mediano. Faz sentido? Não. Se eu quero ser o melhor, o meu colaborador ele tem que desejar ser o melhor. Se a minha missão é alcançar o máximo de colaboradores da região sul do Pará, o meu colaborador ele precisa abraçar essa visão. Porque a partir do momento que nós estivermos em caminhos opostos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque por mais que eu faça de tudo para que ele desenvolva, mas se ele está fazendo de tudo para não ser desenvolvido, aí é o momento que eu falo para ele, fulano, muito obrigado. Você me ajudou muito até aqui, mas a partir de agora você segue um caminho diferente e eu sigo o meu caminho diferente. Porque no decorrer da nossa vida, nem sempre aquelas pessoas que começaram com a gente no fundamental vai chegar ao ensino médio. E aquelas pessoas que estão no ensino médio não vai chegar à graduação. E aqueles colegas da faculdade, muitas das vezes, não estarão conosco na vida adulta. Então, cada um vai ter a sua área de atuação e o seu tempo conosco, e ali até o momento que a gente tiver o mesmo propósito. A partir do momento que os propósitos foram diferentes, começar a divergir, aí já é o momento de dizer obrigado, e aí segue com o teu caminho, que aí eu sigo com o meu e tá tudo certo. É que não estão olhando, né, pro mesmo horizonte que Isso. passa. Ó, Solano, foi um prazer estar com o senhor aqui. E o nosso Colégio Futuro preparou, né, um presente. Uma lembrancinha pro senhor. Obrigado. E muito grato estar aqui entrevistando e passando um pouco do seu conhecimento, pra gente, viu? Obrigado. É realmente muito importante esse momento que passamos com o senhor. Obrigado. Agradeço esse convite e a participação, e eu fico muito feliz quando observo que jovens querem se inteirar do mercado, querem conhecer, porque é uma coisa que eu sempre falo, os nossos jovens de hoje, eles serão os grandes profissionais de amanhã. Então, quando nós pegamos os nossos jovens e fazemos com que eles se tornem protagonistas da sua própria história, nós estamos criando aí grandes profissionais, grandes médicos, grandes empresários, grandes gestores. Então, quando essas perguntas foram tão vagas que trouxeram aí o entendimento, e se amanhã nós tivermos vários empresários, eu vou ter certeza que esses empresários eles estarão no caminho certo, trabalhando com pessoas, cuidando da gestão e o principal, cuidando do capital humano.
Então, muito obrigado.